galera, tudo bem? Hoje iremos dar continuidade à nossa matéria de Química Orgânica. Para quem não sabe, essa é a nossa terceira aula, então quem não assistiu as duas primeiras, corre lá para assistir, porque senão vai ficar boiando e precisa ter uma base para assistir essa daqui. Porque Química Orgânica a gente não pode começar do nada, né? É uma matéria complicadinha e ela é bem grande, por isso que eu estou fazendo vários vídeos de poucos minutos para a gente dar conta, para não ficar aquela coisa maçante. Então, hoje nós vamos falar sobre outras classificações das cadeias carbônicas para depois começar com as nomenclaturas, né, a dar nome a elas. Então, primeiramente, a gente vai falar dos alcadienos, que são hidrocarbonetos, são chamados de diolefilas, porque tem duas ligações duplas na sua estrutura que podem ser desenhadas dessa maneira. Que eu tenho um carbono, uma dupla ligação com outro carbono, uma ligação simples, outra dupla ligação. Então, aqui, como a gente pode ver, tem duas duplas ligações na estrutura desse hidrocarboneto e por isso ela recebe o nome de alcadieno. A gente não vai dar os nomes agora, porque é uma coisinha mais complicada, então a gente vai trabalhar assim com muita calma e paciência, porque, como eu falei, essa matéria é um pouquinho complicada e tem muita coisa. Nós vamos estudar mais sobre as classificações das cadeias carbônicas. O próximo são os alcoóis. Os alcoóis, eles têm um grupo que é chamado hidroxila. A hidroxila é esse grupo aqui, ó, é o OH. O OH, ele vai aparecer nessa estrutura do álcool, né, em um carbono. Como carbono, vamos dar um exemplo aqui. Ele vai aparecer numa ligação simples, tá vendo? O OH. Isso daqui é um álcool, tá vendo? Isso é um álcool. Nós não vamos falar da nomenclatura dele agora. Só para vocês terem uma noção, quando aparece isso daqui, é um álcool, nesse tipo de estrutura. Fiquem atentos na diferença entre álcool e o próximo grupo que a gente vai conversar sobre, porque eles têm uma coisa bem parecida, porque eles têm o mesmo grupo, que é a hidroxila, mas tem uma pequena coisinha que faz uma diferença enorme. Por quê? O álcool, ele tem essa hidroxila, mas ele só tem ligações simples. E o próximo grupo que a gente vai trabalhar, que são os enóis, eles também têm essa hidroxila, mas com uma diferença, porque eles têm uma insaturação. Lembra que eu falei lá na primeira aula sobre o que é insaturação? Insaturação é a dupla ligação, ou seja, um enol, ele vai ter uma dupla ligação. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui já deixa de ser álcool e passa a ser um enol. Então, a gente tem que ficar bem atento com isso, porque é uma diferença, assim, que parece pequena, mas faz muita diferença na nomenclatura daqui para frente, quando a gente for trabalhar a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, gravem isso na cabeça de vocês, porque não pode esquecer, gente, isso é muito importante. Agora nós vamos falar da cetona, não é acetona, é cetona. A cetona tem dupla ligação com o oxigênio. E essa dupla ligação, ela tem um porém, ela só pode estar em carbonos secundários. Vamos dar um exemplo aqui da cetona. H3C, C, dupla O, que é o grupo de valência deles, e CH3. Esse composto aqui chama propanona. Só para vocês se sentirem familiarizados, a propanona é o que a gente passa na unha para tirar o esmalte. Sim, é a acetona. Então, é uma coisa assim para vocês se ligarem na vida real, para ver que química tá em tudo, e é bastante legal. Então, esse grupo aqui transforma esse composto em cetona. Por que ele é cetona? Porque tá vendo que esse carbono aqui, ele é secundário, ele está ligado a mais dois carbonos. A cetona só pode aparecer em
um carbono secundário. Não pode aparecer aqui, não pode aparecer aqui, tem que aparecer num carbono secundário. Se for primário, não pode. Então, gente, gravem isso na cabeça de vocês. Então, a gente viu alcadieno, álcool, enol e cetona. Agora, nós vamos passar pro aldeído. O aldeído, ele já tem uma diferencinha. Vamos fazer uma estrutura aqui para eu explicando para vocês. Porque falar no vago assim vocês não vão entender direito, né? Tá vendo que eu coloquei aqui no final uma estrutura diferente de todas que a gente viu até agora? Então, vai ser justamente essa estrutura que vai fazer a diferença nessa cadeia carbônica. Porque essa estrutura aqui é o que dá nome à cadeia carbônica. Isso daqui faz essa cadeia pertencer ao grupo dos aldeídos. Lembra, gente, essa parte aqui só pode estar nas extremidades. Não pode aparecer no meio, pode estar tanto desse lado aqui quanto desse. Mas nunca, nunca pode estar fora da extremidade. Esse daqui que eu mostrei para vocês, ele chama propananal. Só que isso a gente vai aprender com o tempo, entendeu? Daqui umas aulas eu vou ensinar vocês como dar os nomes a essas cadeias. Então, por enquanto, a gente só vai se preocupar com as estruturas. Depois a gente vem com as nomenclaturas. Porque senão vai rolar confusão na cabeça e confusão não é legal. Agora a gente vai ver os éteres. Os éteres têm outra diferença. Cada classificação tem uma diferença que vocês têm que guardar bem na cabeça para não esquecer. Os éteres, ele vai ter um oxigênio entre 2 carbonos, como essa estrutura aqui, ó. O oxigênio vai aparecer entre carbonos. Só pode ser entre carbonos, galera. Aqui o oxigênio. Isso daqui é um éter. E nós não vamos entrar na nomenclatura. Quase que eu solto a nomenclatura aqui, mas por enquanto não. Agora, os ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, como fala o nome, carboxílico vem de carboxila. A carboxila vai ser o C, dupla O, OH. Isso daqui é símbolo de ácido carboxílico. E ele se liga a um radical. Que lembra que eu falei com vocês? O metil, o etil, são os radicais que eles se ligam. Então, pode estar ligado a um H, por exemplo. Essa é a menor cadeia possível de um ácido carboxílico. E ele chama ácido metanóico ou ácido fórmico, porque ele só tem um carbonozinho. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na quarta aula de Química Orgânica, nós vamos dar continuidade às classificações das cadeias carbônicas e iniciar as nomenclaturas. Então, estudem bastante, vejam as próximas aulas do canal, siga a gente no Instagram, no YouTube, não esqueçam de nos seguir no YouTube, nos ajudar a crescer. Compartilha com os seus amigos que estão tendo dificuldade nessa época que está bastante difícil para todo mundo. E espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, como eu falei, compartilhar. Não esqueçam de compartilhar, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, gente, manda no direct do Instagram ou fala aqui no YouTube nos comentários. Não fiquem com dúvida. A gente está à disposição para ajudar vocês, pois essa é a nossa intenção, é esse o objetivo do projeto. Então, tchau, tchau, até a próxima aula.